como pessoas jovens estão ainda com uma visão tão antiga de Deus. Quando nós falávamos aqui da necessidade que nós temos de fazer a experiência de um Deus misericordioso, há pessoas que não tiveram o privilégio de conhecerem um Deus amor. Um Deus que o tempo todo nos atribui culpas, que faz com que a gente se sinta pesado, pior do que a gente é, né? Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida, de erros que nós cometemos, e é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. E é por isso que tantas pessoas têm uma recusa natural ao discurso religioso, porque já pensam assim, lá vem aquele padre me fazer me sentir culpado. E aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Sim, muitas vezes, nós, na tentativa de acertar, a gente errou. Em vez de provocar no coração das pessoas que nos escutavam a dinâmica do arrependimento, que é diferente da dinâmica da culpa, nós criávamos ou fazíamos um discurso pesado que retirava daquela pessoa qualquer possibilidade de sentir-se bem diante da vida vivida. Então eu não ganho nada fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Eu também fui vítima da culpa religiosa. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Diferente do arrependimento. Eu já fiz essa diferenciação aqui algumas vezes. Eu gosto de fazê-la porque muitas pessoas precisam ouvir. E nós sempre temos telespectadores novos que talvez não tenham me escutado falar em outro momento. Aí eu peço perdão àquele que já escutou muitas vezes, mas quem sabe seja bom ouvir de novo. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de... Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação, o diabo faz a festa em mim. Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. É igual um padre que quer viver a castidade. Nem todo mundo nos atrai. Mas de repente eu posso estar diante de uma pessoa que provoca em mim um sentimento, ela pode ter sobre mim uma influência que desperte
no meu coração, no meu cérebro, né? E no meu corpo, porque é uma reação física também, um interesse diferente do que eu tenho pela outra pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um vínculo mais próximo com essa pessoa? Então, me desculpe, se eu quero ser como é que chama? Homem justo comigo, com a minha escolha, se eu quiser preservar a minha vida celibatária, eu tenho que tomar todos os cuidados para que esta pessoa não esteja além do território que eu posso permitir. Uma questão de honestidade. Mas não é só do padre, não. O homem casado, por exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à sua esposa vai saber direitinho lá no ambiente de trabalho quais são as mulheres que lhe provocam um sentimento diferente. Ou uma sensação diferente. Se ele avança e permite que aquele vínculo vá se estreitando, ele está abrindo as possibilidades para uma transgressão. Aí, se por acaso venha a ocorrer um erro, ele permitiu, ele foi conivente. Tudo bem, houve o erro e eu posso me sentir culpado ou posso me sentir arrependido. O arrependimento, ele vai me fazer tomar cuidado sempre que eu estiver diante de uma situação assim. Se eu quero manter a minha vida celibatária, se o outro quer manter a fidelidade à esposa, porque ele está arrependido do que fez no passado, ele vai começar a cuidar para não se expor a um perigo que pode levá-lo à queda. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. Pois é, minha gente, nós estamos falando de uma dinâmica humana que passa também pela dinâmica religiosa. Que nós aprendemos a ser gente também a partir de conceitos religiosos. Eu não tenho um psicólogo dentro de casa me orientando. Eu não tenho uma pessoa especializada em vida humana, em gente, em neuroses, me orientando todos os dias. Mas eu tenho pessoas dando pitacos na minha vida, dando palpites, me conduzindo por aqui, por ali, lendo a minha biografia, que inclusive você que ainda não comprou e que quiser ajudar a Canção Nova, está aparecendo aí agora, nós vamos fazer um insert aí, vai aparecer a capa da biografia, ligue para cá, adquira. Se você tiver a oportunidade de ver a minha vida, de ler a minha história, você vai identificar quantas pessoas na minha vida foram fundamentais para que eu pudesse alcançar de mim aquilo que eu poderia ter morrido sem saber que tinha. Pessoas que foram fundamentais naquela hora, que deram o palpite certo, que disseram a palavra que eu realmente precisava ouvir. E você vai ver também aquelas que disseram a palavra errada, que me levaram para um outro caminho, que me desvirtuaram. Pronto, é assim que funciona. Como eu não tenho gente especializada, eu tenho as pessoas que me dão palpites. E às vezes esses palpites chegam carregados de convicções religiosas. E é aí que está o perigo. Porque se essas convicções religiosas são estabelecidas a partir do que a pessoa tem de pior, e jogou tudo isso para Deus, a pessoa é mesquinha. É claro que ela vai achar que Deus é mesquinho também. A pessoa tem dificuldade de ser generosa. É claro que ela vai achar que Deus também sofre do mesmo defeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós criamos um Deus de acordo com as nossas neuroses. E aí nós julgamos isso para o outro.
Você sabe que uma das percepções que mais fazem diferença na vida é a do tempo. Porque se tem uma coisa que foi radicalmente modificada no ser humano, é justamente a relação com o tempo. Na filosofia, eu me lembro quando eu era um aluno de filosofia, há muitos anos, né? O professor dizia para nós que a mudança como nós nos relacionamos com o tempo causou as grandes transformações. A facilidade com que a gente vai, com que a gente volta. E naquela época ele ainda não se referia à facilidade com que a gente se fala, que se tornou ainda muito mais revolucionário. Eu estudei filosofia há mais de 20 anos. Naquela época nós não tínhamos internet, estavam começando. Nunca imaginávamos que nós iríamos nos falar com tanta facilidade, com tanta rapidez. Não passava pela nossa cabeça essa possibilidade de ficar conectado agora mesmo, né? O Christian falou, boa noite, seu Christian, tudo certo? O Christian falou para mim assim, vamos cantar aquela música que você gravou, Trem Bala? Aí, esse meio minuto antes, digita na internet e encontra a letra, que a gente não sabe ainda, embora a gente goste da música, sabe toda de cor. Essa facilidade, a vida nos colocou assim o tempo todo. Eu mando uma mensagenzinha, eu falo com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos antes, tinha que mandar o quê? Uma carta que levaria um tempão até chegar, depois um outro tempão até voltar a resposta. Às vezes você fazia um telefonema, era a maneira mais rápida. Você grava um áudio, você envia, tudo hoje facilita. Mas por incrível que pareça, isso acaba colocando em nós uma displicência com o tempo que vai prejudicando muito a qualidade da nossa vida. Porque isso é muito contraditório, né? Por que nós temos hoje tanta facilidade de estar próximos, de estabelecer vínculos, de comunicarmos, e ao mesmo tempo parece que com dificuldade de manter vínculos, de fazê-los durar, e até mesmo de criar essa satisfação interior de ter alguém na nossa vida que de fato represente aquele cantinho do mundo que a gente procura e que a gente precisa para a gente poder ser quem a gente é. Porque apesar do mundo ser tão grande, nós estamos conectados a tantas pessoas e a tantas situações, pessoas conhecidas e desconhecidas. Se você entra aqui numa rede social, olha, você tem milhões, eu tenho praticamente 16 milhões de seguidores nas redes sociais, contando todas elas. O Facebook, que é a outra rede que eu não gosto, né? Eu não tenho lá, mas tem uma página. O meu Twitter, o meu Instagram, foi juntando, dá 16 milhões de pessoas. Então, estão todas aqui acessadas, podem ser acessadas a um toque. Toquezinho e você entra em contato com as pessoas. Agora, por outro lado, esse mundo que nos facilita viver o encontro também nos dificulta, às vezes, viver a intimidade. Que é diferente, né? Parece que o encontro nem sempre é íntimo. A intimidade é aquela oportunidade que nós temos de quebrar as regras do mundo que está de fora, para que as regras deste mundo que é de dentro possam prevalecer. Nem sempre nós temos o direito à intimidade. Primeiro que nós estamos devassados. Se tem uma coisa que acabou com o mundo contemporâneo, nesse mundo de hoje não existe mais privacidade. A gente pode ter até ter a ilusão de que você faz alguma coisa escondida. Não, mas está tudo na tal da nuvem. Se um dia se essa nuvem resolver chover, só Deus sabe o que vai cair dela. É a vida de todos nós, numa nuvem virtual, né? As fotos que você tirou, que você apagou depois, porque te expôs de alguma forma.
Você não ficou bem, aquele biquinho que todo mundo faz, a mesma foto, tem umas pessoas, é impressionante, tem umas pessoas, deveria ter um dispositivo no celular que fala assim, opa, esse biquinho você já fez na foto anterior, muda. Tá uma mesmice, né? Uma exposição excessiva, o tempo todo uma necessidade de contar onde se está, com quem se está, como se o fato de nós não contarmos e não mostrarmos, como se perdesse a consistência do vivido, como se não fosse real, como se não fosse verdadeiro. Não. Essa intimidade não carece de publicação e é ela que nos deixa felizes. Quando você volta para sua casa e você identifica que aquele cantinho de mundo é que faz todo valer a pena. Essa canção da Ana Vilela, que eu tive a graça de gravar nesse CD, que nós vamos lançar aqui na Canção Nova, na Festa da Misericórdia, ela, quando eu ouvi a primeira vez, você também deve ter recebido essa gravação, que era muito simples, né? Era a Ana cantando voz e violão, sem nenhuma produção, e ali você entende o poder de uma música. Realmente, não precisou de um grande arranjo, não precisou de uma grande interpretação, ela cantando despretensiosamente, dando um recado que parece que nós já estamos cansados de ouvir, porque nós já ouvimos isso muitas vezes, que a vida vale a pena, que a gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas. Não é um discurso novo, nós já ouvimos isso de outras formas, em outros momentos, mas de repente, com aquele violão, aquelas frases bem conectadas, como essa música abriu os olhos de muita gente e fez criar até mesmo uma indisposição com aquilo que estava vivendo. Porque eu tenho isso para mim como regra, sabe? Há situações que se elas não causam uma indisposição em nós, nós vamos até saturar. Então se eu não problematizo a minha relação com essa falta de intimidade, é possível que eu vá ficando cada vez mais devassado, permitindo essa devastação. Estou sendo o tempo todo invadindo, porque eu aceito a invasão, e eu vou contando o tempo todo eu preciso mostrar, e quando eu percebo, eu já não tenho mais intimidade. É como você ir para jantar com um amigo, e a foto do jantar ser mais importante do que aquilo que você viveu. E mesmo porque eu acho que algumas coisas a gente precisa ser só nossas, né? Não precisa ser publicado. Mas a música chegou e nos fez perceber tudo isso. Há uma insatisfação muito presente hoje. Embora a gente se fale tanto, há um vazio dentro de nós, uma espécie de solidão, que isso não preenche. Em última instância, nós temos necessidade mesmo do encontro, da intimidade, porque é isso que nos fortalece. No final de semana agora nós tivemos em Belo Horizonte uma feliz iniciativa do meu querido amigo Padre Alexandre, da Igreja Nossa Senhora Rainha, lá no Belvedere. Um congresso lindo sobre liberdade, uma proposta arrojada, eu sempre digo isso para ele. Admiro muito quando uma paróquia se dispõe a trazer conteúdo aos fiéis, trazendo outras pessoas, até mesmo de outras denominações religiosas, pregadores, que poderão agregar à vida cristã daquela comunidade. Esse ano até com a presença do Leandro Carnal, que é um homem assumidamente ateu, mas que nos deu uma lição de ética, de uma reflexão lúcida sobre os 7 pecados capitais à luz da filosofia e também da teologia, porque apesar dele ser ateu, é um cara que estudou muita teologia, foi jesuíta. Essa oportunidade de ouvir para que os nossos desassossegos sejam colocados na pauta da vida. Porque nada pode nos desassossegar mais do que você ouvir uma pessoa refletindo sobre aquilo que está silencioso em você, mas já está lhe incomodando. É muito bom quando o nosso descontentamento encontra a palavra que vem de fora e que corrobora aquilo que você está sentindo, e você coloca o desassossego para ser levado a sério, e aí alguma coisa acontece. Eu saí de lá e percebi que isso foi muito
muito real, muito concreto nas pessoas que fizeram o congresso. Um desejo de ir buscar o conhecimento, de ir superar o que estava antigo dentro de nós. Sabe, uma nova forma de viver em relação a essa tecnologia, né? Que tanto nos escraviza e que às vezes nos priva de estar uns com os outros. Lá em casa, volto a dizer, celular não vai para a mesa. Primeiro porque é uma coisa anti-higiênica. Hoje eu achei ótimo, porque naquele programa da manhã, da Ana Maria Braga, estava dizendo que o celular é igual dinheiro, empata com o dinheiro, de bactérias e sujeiras. Não é assustador isso? Você tem um vaso sanitário no celular, de tanta sujeira que tem. Aí, quando eu vejo isso em cima da mesa, me causa uma certa indisposição de verdade, porque eu acho que mesa é um lugar tão sagrado, né? O lugar do nosso alimento. Então, o celular que vai para todos os lados, que fica no chão, que vai para o banheiro, que fica na bolsa, que já é uma imundície, vai para o console do carro, que é imundo também. Aí você põe ali no meio da comida que você vai comer, isso é péssimo. Primeiro por isso, porque é contra a nossa higiene. Se eu lavo as mãos para comer, eu tenho que ter respeito pelo outro. É uma forma de respeito pelo outro. Eu lavo as mãos, eu vou pegar na mesma colher que ele que vai servir os alimentos. Então, se eu chego com a mão suja e mexo no meu celular, que é imundo o tempo todo, não adianta eu ter lavado as minhas mãos. Então é uma regra, porque senão a gente não se encontra. Nada pode ser mais urgente naquela hora do que a sua alimentação. Você se conceder o direito de se alimentar com dignidade. Lá no Congresso nós falamos dessa liberdade que precisa ser tocada em todas as suas dimensões. Sabe, eu ser livre de tudo isso que me oprime. Então, até quando eu vou para a mesa, no primeiro momento pode me causar um desconforto, mas eu vou largar o meu celular aqui, parece que eu estou sem um rim. Ele fica ali, parece que meu rim parou de funcionar. Eu fico sem o celular, parece que tem uma falência múltipla dos órgãos. Experimenta isso. Experimenta esse desconforto e você vai ter assunto com o outro. Você vai ter a oportunidade de fato estar com o outro. Na semana passada, eu fui para a Amazônia gravar um quadro do programa da Angélica. É uma iniciativa muito bonita de mostrar onde o bem acontece. E eu fui convidado para mostrar uma iniciativa lindíssima que está sendo realizada por uma ONG de jovens de São Paulo e que, enfim, eu não posso contar porque depois vocês vão ver. Mas é uma história linda que eu fui presenciar, eu fui ver acontecer. E para isso eu fiquei 2 dias lá, na comunidade ribeirinha. 2 dias num lugar sem energia elétrica, sem celular, é claro, porque não tem como carregar o tal, ele não tem sinal nenhum. E num primeiro momento foi um desconforto muito grande. E eu me recordei disso que eu estou dizendo para vocês. Eu preciso ser livre, até para eu estar num lugar como esse. Porque se eu tenho uma dependência dessa tecnologia que me impede de estar com as pessoas, aí quando você esquece, eu com toda sinceridade, com umas 3 horas que eu estava lá, eu não lembrava mais do meu celular. E foi muito interessante porque no outro dia, eram 4 horas de lancha, de barco era 18 horas, até a cidade mais próxima, porque era muito afastado mesmo. Quando nós começamos a chegar no lugar, alguém falou assim, opa, já tem sinal do celular. Me deu uma sensação assim de vontade de estender esse tempo, porque me fez bem, do fundo do meu coração me fez bem. Era como se eu estivesse ficando, tirando um pouco das toxinas que essa facilidade de estar no mundo e com o mundo deixa na gente. E de repente eu pude experimentar 2 dias onde o outro era o encontro. E não a virtualidade que me cerca. E foi muito bom porque eu descobri que posso ficar assim, que eu vivo. Eu vivo. Eu sou muito conectado. Eu tenho uma vida intensa, posso dizer, com as redes sociais. Eu não deixo de trabalhar por causa disso. Eu sou um menino trabalhador.
não sou vagabundo, eu tenho, na dinâmica do meu dia, minhas redes sociais fazem parte. Mas eu estou dizendo de uma coisa que antecede isso. É do perceber como essas realidades, essas situações podem nos privar uns dos outros. E de repente eu perco a percepção do tempo, que é o que eu estava dizendo logo no início. E que essa música me chama a atenção. Ela vai passando a limpo as minhas escolhas, né? Você sabe que quando eu abri aqui, vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nele. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana. De como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros. E que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, me transformo num fantasma, eu me transformo nos outros, né? Eu vou viver as expectativas que estão fora. Diz agora, eu fico impressionado de ver, e mesmo motivado pela música que nós estamos cantando, como chegar a este poço só é possível quando nós estamos acompanhados de pessoas que nos amam. Então a gente fica procurando o poço dos outros. Exatamente, ou comparando o nosso poço com os outros. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. Hoje foi um dia especial para mim, foi um dia de fotos. Eu sou meio tímida assim, né? Não me acho grande coisa. Uhum. Mas gente... Dá uma filmada na minha cara quando ela fala que ela é tímida. É sério, esquenta. Ainda bem que eu tô de umas Boa noite, corridas. seu Christian. Você também acha a Ziza tímida? É, tímida é você. Fala assim. Você passou a tarde tirando fotos? Foi. É a coisa mais cansativa que existe na face da Terra. É cansativo, dá vergonha, porque você fica assim, gente, o que a pessoa tá vendo em mim? O que ela tá procurando? O que ela tá olhando? Mas ela, maravilhosa, com seu olhar de fada, Alice Venturi, além de ser uma exímia profissional maravilhosa, ela me olha com amor. Ela que fez a foto da minha capa da biografia. E é assim, ela tira... É isso mesmo, pode mostrar, por gentileza. Olha lá, ali, ó, agora é timidez, menina. olha lá. Ó. E que coisa linda é quando a gente se sente amado, a gente se transforma mesmo. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. O que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? Osíris, é interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz. É com o olhar que ele me oferece. Exatamente. E a gente se revela no olhar. A gente conta tudo que não quer contar. A gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar. Eu me sinto... E sou mesmo mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para fora de mim. E eu gosto muito de pensar no
bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência, ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. E isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote, e eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é não. É interessante não é isso. Nosso. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Uhum. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A antropologia cristã me afirma que todo homem é bom, como dizia o nosso querido nosso grego, filósofo. Nosso filósofo grego. Gravamos isso já, inclusive. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo. E a gente vai criando coragem, porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites. Porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem vai mais sendo forte. Fortalecido aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né, de alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né, muito pouco, para ser feliz. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Não temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né, porque não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. E às vezes eu faço muito isso. Você acabou de falar do pouco, estava vendo aqui. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus. Osísa, eu gostei muito dessa proposta de você oferecer, poderíamos dizer, gotas de sentido, que é o nome do livro, mas também de sabedoria, de palavras que possam provocar no mundo. Que esse é o grande poder da palavra, é despertar o bem. E uma palavra é bendita, né? Ela foi bendita porque ela teve um comprometimento com o bem, ela provocou no outro o bem. Não obrigou o outro ao bem. Eu gostei do subtítulo, na eternidade do momento presente.
no momento presente, planta o que vai ser para sempre, o eterno. E eu gosto também dessa intensidade em poucas palavras, provocar uma reflexão e provocar uma melhora, um movimento da alma, com um trecho pequeno, poucas linhas. Você se alimenta desse tipo de literatura? Você gosta de... Gosto. De no dia a dia você ter... Gosto. É o jeito que eu estudo idiomas, por exemplo. Eu tenho alguns livros, por exemplo, do C.S. Lewis, tenho o do Manzoni, que um italiano, um inglês, que eu leio os textos diários textos em cada curtos. Isso, em cada língua para eu poder, em cada idioma para eu poder dar uma acordada nos idiomas na minha cabeça todo dia. Você acha que hoje as pessoas estão com mais dificuldade de ler discursos mais longos, que esse formato mais simples, que não é simplista, né? Tem profundidade no que você escreve, e ao mesmo tempo optar pelo formato breve facilita muito, né, para as pessoas. Eu acho que facilita para um começo, porque quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciado com um pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o Castelo Interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai aos poucos galgando novos caminhos, mas talvez esse tenha sido a proposta do Gotas de Sentido. De gota em gota se constrói um rio dentro de si. De gota em gota tudo fica bem maior, e é preciso regar um terreno que em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado, e numa palavrinha você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se e naturalmente escutar o Deus que te habita. Então a proposta é essa, é um livro para ficar do lado da cabeceira, para você ler todo dia. Várias pessoas me mandam mensagens, tô na hora, e me manda assim, eu fico livre, assim, tá na minha hora hoje, e às vezes eu vejo as pessoas tirando foto da página do dia, para poder dizer do estudo ou do momento de reflexão que teve. É uma proposta simples, mas não por isso rasa. Não mesmo, porque dá muito trabalho escrever assim. Os ateus não estão livres da necessidade de buscar a vida virtuosa, porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo. Eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai, põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado, que o mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular, ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia abaixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes. Entrando nos territórios que não são nossos, chamando, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal. Esse acesso à comunicação, democratizou, todo mundo fala o que quer. Isso quebrou as regras da boa educação, que eu só digo
algumas coisas ao Christian se eu tiver intimidade para isso, senão não digo, não. Não tenho direito. Há limites. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. É questão de educação. Não está faltando virtude. A vida está carente de virtudes. Ah, mas o problema é do Christian. Se eu tiver que participar, é se eu tiver autoridade afetiva sobre ele. Senão a vida é dele, as escolhas são dele. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho, mas falta também virtude aristotélica. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo, é o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização, que envolve a todos nós, é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Numa fofoca que eu alimento, num comentário maldoso que eu insinuo, que eu faço, ou até mesmo num olhar que eu posso oferecer ao outro, expulsando, tirando dele todo o amor próprio. Sim, porque às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos cruéis. Ou então, no simples fato de esquecer que eu estou num mundo que precisa da minha elegância, precisa da minha discrição, que precisa da minha sobriedade, que às vezes precisa da minha palavra, mas também precisa do meu. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Christian cochilando? Não. Gente, eu gostaria de convidar, no próximo sábado, dia 6, eu estarei em Ribeirão Preto, voltar mais uma vez a essa cidade que me recebe tão bem, com tanto carinho. No dia 11 de agosto, estarei em Colatina, no dia 12 em Vila Velha, no dia 13 em Brasília, no dia 14 em Cuiabá, no dia 15, 16 e 17, com o projeto Entre Nós, que é meu querido amigo Maninho e minha querida irmãzinha Ziza, nós três num projeto que é um show maravilhoso, um festejo da amizade. Nós vamos fazer no dia 15, 16 e 17. Dia 15 em Jacareí, dia 16 em Paulínia e no dia 17 em Belo Horizonte. No dia 18 eu estarei em Pelotas, pela primeira vez, ter a oportunidade de estar nessa cidade que já é querida ao meu coração, no Rio Grande do Sul. E no dia 19 em Porto Alegre. Vai ser uma alegria imensa poder retornar à capital gaúcha. E lembrando que no final do mês eu estarei com os meus irmãos angolanos. Serão 3 dias de eventos lá. Estou muito feliz com essa oportunidade de retornar a Angola. Queria só fazer um comentário sobre o show Entre Nós. Algumas pessoas ligando lá no escritório, querendo saber. É muito simples de entender. O show não é meu, o show não é da Ziza, o show não é do Maninho, o show é nosso.
Se você está preocupado quantas músicas cada um vai cantar, não vai não. Isso é muito mesquinho. É um show, uma celebração entre amigos. Nós vamos ficar o tempo todo no palco, vamos cantar juntos o tempo todo, mas é um show para quem quiser compreender o projeto com a leveza que ele pede. É muito desconfortável para nós quando a gente percebe que o carinho ele extrapola. Ele fica quantitativo. Nós não queremos isso não. Nós queremos ser recebidos, todos, nós três, da mesma forma, com o mesmo amor que nós sabemos que algumas pessoas são capazes de oferecer. Então, se você está preocupado se o Padre Fábio vai cantar menos ou vai cantar mais, não é um show para você ir. Eu gostaria de deixar isso muito esclarecido. É um show em que nós queremos demonstrar a generosidade que Deus já realizou na nossa vida. E a gente só quer fazer isso com quem estiver movido pelo mesmo espírito de generosidade. Gente, eu estava falando aqui do sono e por acaso eu descobri essa semana. Eu vou dizer aqui porque esse projeto aqui é gratuito, você pode ter acesso a ele. É uma marca que chama-se Essência Pharma. Ela é lá do sul, eu fiquei sabendo que ela é de Santa Catarina. Eu já gostava muito dos produtos que eu conheço, que são produtos de nutrição, de vitaminas, essas coisas do dia a dia que já fazem parte da minha vida, mas eu descobri que eles têm uma revista que sai semestral, tratando os temas mais diversos sobre saúde. Hoje eu tive a oportunidade de recebê-la em casa, porque eu entrei em contato com eles e pedi. Esse aqui, por exemplo, tem uma matéria imensa sobre a necessidade de se ter um sono saudável. Eu já pedi a minha diretora aqui para colocar o endereço, você entra aí, tá vendo? Revista Essência, é Essentia, no finalzinho, Dani, é um T, não é Essência não, é Essentia, www.revistaessentia.com.br. Você entra lá, você faz o registro e você recebe essa revista. E eu achei muito interessante porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Eu acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de Direção Espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. Rosisa, me fala uma coisa. Eu sei que você tem feito um trabalho
de resgate humano, porque essa sempre foi uma vocação da Aziza. Eu sempre disse isso para ela. A Aziza tem o que dizer, então ela não só tem o que cantar. É uma mulher de muito conteúdo. E ela tem uma formação acadêmica para isso, né? Uhum. Você estudou musicoterapia. Sim, sou musicoterapeuta. E ela tem feito um trabalho muito bonito pelo Brasil afora, que é de reconstrução de pessoas a partir da música. Sim. A Oficina Viva é isso, não trabalho... enxergo de outro jeito. Mas é isso mesmo. Porque não é ensinar a cantar somente. Não, é uma desculpa, né? O canto é uma desculpa, só uma bandeirola, assim, vem, mas a proposta da Oficina Viva é de um resgate humano, de uma integração da vida da pessoa a partir da arte, através da arte. Muitos perguntam assim, os cursos da Oficina Viva são só para cantores? Não, para todo mundo, para qualquer pessoa que queira viver uma integração de si, através da música, do cinema, da literatura, da poesia. A gente tem vive um processo muito bonito através da oficina. E digamos que eu tenha me identificado e me achei, né? Eu estou assim, um peixe no aquário com força. E você tem a sensação de que você está praticando o evangelho com os seus recursos. Você não está abrindo mão da sua arte, você não está abrindo mão do seu talento para você evangelizar. Você está descobrindo um jeito específico de evangelizar. Um jeito ziziano, né? Um jeito ziziano. Você não está fazendo ótimo. igual eu faço, você não está fazendo igual o Padre Zezinho, igual o Padre Jonas. É bem original, Você está fazendo igual você. Daqui a pouco outras pessoas, olha, eu quero fazer um trabalho semelhante ao da Ziza, porque você faz uma escola. E eu te dou um testemunho, Ziza, porque às vezes eu encontro algumas pessoas pelo Brasil que dizem assim, padre, o senhor não faz ideia de como o curso com a Ziza está me fazendo bem. Me curando a alma. Graças a Deus. Como é que você mexe com essas pessoas? O que é? O conteúdo? Eu acho que é o conteúdo, é a forma também de tocar, é a coragem também. Acho que depois de tantos anos trabalhando com o ser humano, faz 20 anos que eu trabalho assim, então me dá muita segurança, me dá muito... Mas é muito através do mistério da misericórdia mesmo, porque misericórdia é aquela... É diferente aquela história da empatia e da simpatia, né? A empatia, eu vivo o meu trabalho através da empatia com misericórdia, que é estar ao lado do outro mesmo para fazer com que ele tenha coragem de trilhar caminhos dentro dele que talvez sozinho ele não conseguiria. E eu só sei levar meus alunos por onde eu passei. E eu precisei passar por muitos livros, por muito filme, por muita literatura, por muita poesia, para entender, para integrar a vida dentro de mim, enfrentar a vida como enfrento hoje. E eu vejo que é um processo de cura e que eu faço um convite de vivenciar mais as horas de lazer com qualidade. Eu faço um convite a trocar o canal da televisão para que os meus alunos escolham o que vai entrar na alma deles, o que vai ter influência sobre eles, que eles escolham as ferramentas pelas quais eles vão trabalhar a própria alma diante de Deus e diante deles mesmos. Então, artisticamente é natural que se transformem, é natural que cantem melhor, é natural que falem melhor, é natural que dancem, que se escrevam, que se expressem melhor, porque são mexidos com ferramentas sagradas mesmo, né? A palavra cantada ou a palavra visitada pela beleza, como é a opção do trabalho, eu já vi que você, eu fico acompanhando como posso, né? Tenho muita vontade de ir um dia ver pessoalmente, mas eu fico vendo todos os recursos da beleza à disposição. Sim, de uma proposta evangélica, mas ao mesmo tempo você parte do evangelho porque você acredita na possibilidade de reestruturar uma pessoa do ponto de vista humano a partir dos estatutos evangélicos que Jesus apresenta, mas você não perde a oportunidade de trazer os elementos profanos. Não. Isso é fantástico. Não, a gente trabalha com música popular brasileira, com um cinema de altíssima qualidade. Assiste filmes. Sim, tem as dever tarefas, de casa, né? Tem muitas tarefas de casa, né? Digamos que é o ouro do curso, é o que eu peço que os alunos façam durante o mês. Porque o SEV, o curso de expressão viva, ele leva 10 meses. E nos intervalos de um mês e outro, os alunos têm muito o que fazer. Por quê? É uma proposta de mudança de vida.
de mudança, de fomentação de cultura no dia a dia. Entendi. Então, a partir Ficam mais interessados, né, em buscar essa cultura. E vem uma boa cultura, gente. A gente está falando aqui. Exatamente. Tantas vezes a gente depois vamos fazer o seguinte. Esse assunto nós vamos retomar depois. Pode continuar. Quero falar de cultura aqui depois. Porque a partir dessa experiência da beleza na cultura, de acordo com cada aspecto de expressão da cultura que a gente utiliza, naturalmente a pessoa percebe que se transforma. Ela lê um conto. A gente tem um conto que a gente estuda no curso que é da Karen Blixen. Se chama A Festa de Babette, do filme, conhecidíssimo também. E ali é um dos contos sobre os quais eu trabalho sobre a importância da beleza. Mas não beleza teórica. Beleza do dia a dia, do arrumar uma mesa para tomar um café. Por que você arruma a sua mesa de qualquer jeito? Por que você sai de qualquer jeito? Por que você vive de qualquer jeito? Ou lida com a palavra de Deus ou com as coisas de Deus de qualquer jeito? Não, a beleza muda tudo. O amor à beleza muda todos os seus hábitos. Então, requer ritual, né? Isso é um dos módulos. Quando eles passam a pensar, isso é através de um conto, mas tem vários filmes, vários livros, várias tarefas, eles decoram sonetos por mês, eles têm atividade com música popular brasileira, a gente estuda Chico, Tom Jobim, Milton Nascimento, só música boa. E eles passam a pensar a vida de outra forma, enfrentam seus desafios e as suas bem-aventuranças por um outro caminho. Eu sempre pergunto para eles, para ir de casa até o trabalho, você escolhe o caminho mais curto ou o caminho mais bonito? Porque é todo dia, a vida inteira. E é interessante as respostas que passam a vir no decorrer do ano, né? Então, acho que é uma proposta muito linda. Assim, adorar participar. Vou lá um dia. Venha. E uma coisa vai ficando misturada na outra. Aquele que é capaz de jogar um lixo dentro do rio, joga lixo no coração do outro. A gente vai se acostumando a ser um poluidor. Quando Deus entra de fato na nossa vida e estabelece em nós um processo de conversão que nunca vai ter fim, nós vamos ficando mais sensíveis a perceber os erros que a gente comete. A gente vai ficando mais disposto, né, poderíamos dizer, a lidar com aquilo que em nós é tantas vezes precário, desarmonioso. Aí nós vamos descobrindo que Deus habita os esconderijos mais inusitados. Às vezes você sai da sua casa aí para buscar uma igreja para você rezar. É bom fazer isso, mas também não se prive de construir o seu santuário aí dentro da sua casa, de perceber Deus dentro do seu quarto. Essa voz íntima que fala em você, através de você mesmo. Deus nos fala através dos nossos recursos, como a gente falava no início aqui. Ele passa pelos nossos filtros, e a conversão é justamente arrancar esses filtros e percebê-lo nas nossas verdades pessoais. Aí sim, aí nós estamos falando de um encontro pessoal, sério e profundamente transformador. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos assiste, obrigado também a você que nos indica. A gente sabe que muitas pessoas que já conhecem o programa Direção Espiritual, que já permitiram que essa agenda fizesse parte da sua vida, né, desde o tempo que nós estamos aqui às quintas-feiras, indicam esse programa a outras pessoas. Sempre aqui uma oportunidade que nós temos de refletir, temáticas que nos são comuns, porque é muito interessante. As pessoas são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Então, os assuntos que a gente fala, as questões que a gente levanta, às vezes sugerida por pessoas que nos escrevem, sempre tem uma representatividade muito grande. São muitas pessoas que se sentem ali representadas naquela resposta que a gente dá. Ou então, o programa há muito tempo deixou de ser perguntas e respostas, né? A gente gosta muito mais da boa prosa, da boa conversa. A gente não tem ansiedade de responder aqui ao vivo as cartas, porque a gente acredita que a gente chega ao conhecimento da verdade à medida em que a gente reflete. Eu recebi uma carta de uma pessoa que eu admiro muito.
Ela é lá da minha cidade de Formiga. Ela fez parte do meu processo educacional, ela era orientadora. E eu já até falei dela aqui, a Lurdinha Gomes, Dona Lurdinha, como eu era acostumado a chamá-la. Uma mulher bonita, que tem um sorriso acolhedor, que fez muita, mas muita diferença na minha vida, pelo simples fato de eu vê-la ali nos corredores da escola Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fiz o meu primário. A Dona Lurdinha já era uma mulher que nos inspirava muitas coisas boas. Interessante, né? Algumas pessoas não precisam nem dizer muita coisa para nós. O simples fato de estarem presentes dentro de um ambiente, não é verdade? Já comunicam tanto com o seu jeito de ser. E ela transmitia uma serenidade, um equilíbrio. É claro que eu não sabia dar esses nomes naquela época, né? Eu só percebia que a presença dela me fazia bem. E eu tive a grata satisfação de me encontrar com ela quando eu estive em Formiga por ocasião do show que fizemos para ajudar a Santa Casa. E aí, depois, naquele dia em que eu me encontrei, ela me falou de um projeto muito bonito que ela está fazendo lá em Formiga, e eu pedi que ela me mandasse uma carta para que eu tivesse a oportunidade de usar o testemunho dela como motivação para aqueles que nos assistem, que também já estão naquela fase da vida, que já se aposentaram, que já não estão conseguindo, ou melhor, tem um tempo de sobra que poderiam dispor de tempo para poder fazer alguma coisa pelo outro, sem ter a necessidade da condição financeira, da necessidade e a urgência da questão financeira. Porque o trabalho voluntário ele chega na nossa vida justamente para nos ajudar a dar sentido a um tempo em que nós temos mais... É como se a gente chegasse numa época em que a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas. Porque a cabeça vazia é o território privilegiado para a ação do capeta, né? A gente sabe disso. Padre Fábio, acolha antes de tudo o meu abraço demorado, o meu sorriso, a minha alegria em estar me comunicando com você. Aqui em Formiga, onde mora, a nossa terra natal, eu sou voluntário em trabalhos voltados para a recuperação de dependentes e codependentes do álcool e outras drogas. Participo e vivencio atividades dos grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, Alanon, que são familiares das pessoas que frequentam o AA, e o AE, o Amor Exigente. Pela minha gratidão a Deus, pela minha serenidade, só por hoje, participo e colaboro com esses grupos de forma física e também espiritual. Tendo Deus como meu guia. Ponto. Sou viúva de alcoólatra, mãe de filha alcoólatra, cuja doença do alcoolismo está paralisada há mais de 8 anos, graças ao seu hábito diário do uso da prece, da meditação, procurando melhorar seu contato consciente com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Padre Fábio, o que eu quero é que através dessa sua filosofia de vida tão expressiva, contagiante, o senhor pudesse passar em seus programas de tamanha audiência, repercussão, a importância dos familiares de dependentes químicos de se tratarem também em sua codependência. Sabe-se que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento desta outra pessoa. O que quero? Por favor, dê uma força espiritual para os codependentes. Fale mais sobre isto. Sua fala tem muita força. Há muita informação sobre a dependência química, mas veja em quantidade bem inferior o cuidar de informações sobre a dependência, sobre a doença da codependência. Em sua obra, Quem me roubou de mim, percebi que o desligamento não significa desligar-se das pessoas que amamos, com quem nos preocupamos, mas da agonia do envolvimento. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Repito, sua fala tem muita força. Eu particularmente testemunho que já fui e sou muito abençoada com suas palavras e com a leitura de suas obras. Elas têm um teor de libertação interior. Você nos ensina a transformar a autopiedade em autoestima.
Fique com Deus, peço sua bênção. Lourdinha Gomes, 12 de julho de 2015. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Fico muito honrado de saber que você que participou de maneira tão positiva do meu processo humano, agora me dá a oportunidade de também participar do seu. A Lourdinha toca um aspecto muito interessante. Toda vez que nós temos um quadro de vício dentro das nossas casas, nós temos desses dois papéis que precisam ser identificados. O dependente, que é aquele que sofre diretamente o problema do vício. Então, se ele usa cocaína, o dependente de cocaína, ele tem todas as consequências nefastas, desastrosas de ser um dependente. O alcoólatra, a mesma coisa. Mas a gente precisa pensar nos outros que participam dessa história também, não como dependentes da química que vicia, mas como aqueles que sofrem as consequências do poder destruidor que aquela droga tem na vida de quem a consome. O codependente, que é justamente aquele que está ligado de maneira muito direta, que participa das consequências do álcool, da droga na vida daquele que é o dependente. E é justamente essa ajuda que esses grupos que a dona Lourdinha fala têm prestado. Eu me lembro do trabalho belíssimo do Grupo do Amor Exigente, que era justamente prestar apoio a mães, irmãos, pais, filhos, daqueles que são dependentes. Eu mesmo, meu pai teve uma época que enfrentou o problema do álcool. Eu me lembro, ele ia para o AA e eu, minha mãe, íamos para o Alanon, que era um grupo de apoio para os familiares daqueles que têm o problema do álcool dentro de casa. Eu acho que agora o Alanon se estende mais. Na nossa época era apenas alcoólatras. Auxílio aos que tinham os familiares alcoólatras. Pode ser que com o tempo, esse grupo tenha ampliado um pouco o seu campo de atuação. O fato é que em todas as cidades nós vamos encontrar esses grupos de apoio. E é interessante, minha gente, que quando você sai da sua casa para buscar